Capítulo 25 de Números. Israel e as filhas de Moabe, 25 do 1 ao 18. Letra A, Baal-peor, 25 do 1 ao 5. Em Sitim ou Abel-Sitim, confira 33:49. O último estágio antes de Israel cruzar o rio Jordão, o povo foi seduzido e caiu na adoração imoral dos deuses dos Moabitas. Somente um deus, Baal-peor, é mencionado nos versículos 3 e 5. Baal significa dono, senhor. E a referência aparentemente é a Camus, o principal deus dos Moabitas. Matar, a forma exata da execução não é indicada diante do Senhor. 2 Samuel 21:6. Para que ele veja que a justiça foi feita. Versículo 5. Juízes de Israel, confira Êxodos 18:25. Letra B, Finéias 25, do 6 ao 9. Finéias, o neto de Arão, executou sumariamente um israelita e uma mulher moabita. Os midianitas e moabitas estavam agindo em conjunto. Confira 22:4, que diante de todos entraram numa tenda, na parte interna de uma tenda, obviamente com propósito imoral, enquanto o povo estava chorando por causa da ira do Senhor. Versículo 8. A praga, na realidade, não foi mencionada no trecho anterior. Com base em Deuteronômio 4:5, sabemos que todos os homens envolvidos nisso foram eliminados, e com base em Deuteronômio 2:14, podemos deduzir que todos pertenciam à nova geração, pois tinham cruzado o vale de Zered. Números 21:12, com base nesse ato de Finéias, os exemplos semelhantes de Samuel, 1 Samuel 15:33, e Matatias, 1 Macabeus 2:24. Os judeus posteriormente elaboraram o chamado direito do zelote, jus zelotarum, de acordo com o qual qualquer pessoa, mesmo que supostamente não fosse qualificada por sua posição oficial, possuía o direito, em casos de qualquer tipo de ofensa destemida às instituições teocráticas, de executar a vingança contra o criminoso. Finéias, aliás, veio a ser reverenciado como o arquétipo de zelote de Deus. Em Josué 22:30-31, nós o encontramos com uma atitude mais conciliatória. Letra C, uma aliança de paz, 25:10 ao 13. Visto que Finéias afastou a ira de Deus, Deus estabeleceu com ele a sua aliança de paz, acerca de paz. Confira 6:26. Deus fez a ele uma promessa de paz, uma paz garantida por meio da concessão do sacerdócio perpétuo com seus sacrifícios de propiciação. Juízes 20:28. De acordo com essa promessa, o sumo sacerdote, que passou de Eleazar a Finéias, continuou na sua família, com exceção de uma breve interrupção nos dias de Eli, até a época da última dissolução gradual do Estado judeu por meio da tirania de Herodes e de seus sucessores, entre parênteses Queiu. Letra D, os culpados, 25 do 14 ao 15. O casal culpado pertencia à elite. O homem era Zinri, cujo pai era um dos líderes da tribo de Simeão. Confiram 4. Precisamos observar que os simeonitas tiveram um declínio no segundo recenseamento maior do que todas as outras tribos. A mulher era Cosbi, filha de Zur, um dos líderes de Midian. Versículo 15-18, acerca de Zur, confira 31:8. Josué 13:21. Letra E.
Castigo para os midianitas, 25 do 16 ao 18. Os midianitas devem ser castigados. Os moabitas não são mencionados aqui, eles tinham sido motivados pelo medo, mas não havia razão para que os midianitas se envolvessem nessa questão. Podemos concluir também do fato de que Balaão aconselhou os midianitas, que estes foram os principais agentes da perversão de Israel. Também poderiam ter tido mais conhecimento com homens como Jetro entre eles. 2. O segundo recenseamento, 26 do 1 ao 65. Daqui até o final do livro temos os preparativos para a entrada na terra. Nesse capítulo há um segundo recenseamento. Há semelhanças entre este recenseamento e o do capítulo 1, mas há também diferenças marcantes. A nova geração é contada em parte com propósitos militares. Versículo 2. Mas também visando a entrada na herança da terra prometida, por isso são mencionados os diversos clãs e são dadas instruções acerca da divisão da terra entre as diferentes tribos. O aspecto militar é muito mais destacado no capítulo 1. Algumas tribos cresceram, inclusive as 3 do acampamento de Judá. A própria tribo de Judá continuou sendo a maior, Gênesis 49, 8, 12. Algumas diminuíram em número, incluindo as 3 do acampamento de Ruben. O maior crescimento ocorreu em Manassés, mais comentário de 1:20. E o maior decréscimo em Simeão, confira 25:14, e o decréscimo total foi de 1820, confira comentário de 1:20 ao 46. O capítulo deve ser comparado com Gênesis 46, Êxodo 6 e 1 Crônicas 4:8. Em alguns casos foram omitidos alguns nomes, provavelmente porque as famílias tinham desaparecido, e numa série de casos houve diferença de ortografia. Algumas dessas diferenças podem ter surgido no decorrer da transmissão, outras talvez sejam devidas às diferenças comuns na soletração de muitos nomes. Esse aqui é 1 Crônicas, né, 4:8, né, é do 4 ao 8, né, tem uma barra aqui do 4 para o 8. Letra A, um novo recenseamento é feito, 26, do 1 ao 4. Moisés e Eleazar recebem a ordem de realizar um recenseamento depois da praga, que explicaria o decréscimo de algumas tribos. Devem ser contados os israelitas de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Versículo 3, Campinas de Moabe. Versículo 4, os israelitas que saíram do Egito, se alguém faz a objeção de que o povo recenseado nessa ocasião não saiu do Egito. Confira 23 e 22. Letra B, as 12 tribos, excluindo-se Levi, 26, do 5 ao 51. Acerca da rebelião de Corá, Datã e Abirão, versículos 9 e 10, confira o capítulos 16 e 17, acerca de Corá e a descendência de Corá. Confira o comentário de 16, 31 e 35. Versículo 12, os descendentes de Simeão. Comentário de 25:14, essa foi a única tribo não abençoada por Moisés em Deuteronômio 33. E na terra recebeu uma porção tomada de Judá. Josué 19:1, acerca de e Onã. Confira Gênesis 38, 1 ao 10. Maquir, versículo 29, tinha ainda outros filhos. Zelofeade, versículo 33, Zelofeade, confira 27.1. 36, versículo 2, de Dan só é mencionado um único clã, o de Suã, 42, 43. É importante observar a menção de Sera, filha de Azer. Letra C,
divisão da terra, 26 do 52 ao 56. A terra será distribuída por sorteio, Provérbios 16, 33. E todos receberão a sua parte de acordo com o nome da tribo dos seus antepassados. O tamanho deve ser proporcional à população. Com base em Josué 15, 16, sabemos que as partes de Judá, Efraim e da meia tribo de Manassés foram distribuídas de acordo com outros critérios. Letra D. Os levitas, 26, do 57 ao 62. Os levitas devem ser contados separadamente, pois não têm herança específica na terra, e a partir de um mês de idade, como em 3:39, acerca do serviço dos levitas, os capítulos 2:4, capítulos do 2 ao 4. 8 famílias são mencionadas em 3, do 17 ao 20. E aqui 5, 58 e 59. Anrão, Joquebede, não sabemos com certeza se ele, Anrão, era literalmente filho de Coate, mas talvez o seu descendente, visto que houve 10 gerações de José a Josué, 1 Crônica 7, do 20 ao 27, embora somente 4 sejam mencionadas desde Levi até Moisés, no período correspondente. Além disso, os coatitas, no tempo do Êxodo, totalizavam 8.600, números 3:28, o que seria impossível se tivesse havido somente 2 gerações. Parece melhor considerar Anrão um descendente de Coate e a sua mulher Joquebede uma filha de Levi no sentido geral, mas as genealogias e os problemas cronológicos associados a elas estão entre as áreas mais difíceis da interpretação do Antigo Testamento, versículo 61, Nadab e Abiú, Levíticos 10, 1, 2. Número 3, as filhas de Zelofeade, 27, do 1 ao 11. Letra A, o pedido, 27, do 1 ao 4. Acerca de Zelofeade, confira 26, 33, de acordo com 26, 51, 53. A terra deveria ser dividida entre os filhos, mas Zelofeade tinha somente filhas, e elas fizeram o pedido de que também recebessem uma herança. A entrada da tenda do encontro, o lugar em que era ministrada a justiça, confira 11, 16, 26. O argumento do versículo 3 é que o pai delas havia morrido de morte natural. Ele não tinha participado da rebelião de Corá e não havia razão porque o descontentamento de Deus fosse vingado por seus descendentes. Confira 16:32, Êxodo 20.5. Letra B, a resposta do Senhor, 27, do 5 ao 11. Moisés levou o caso diante do Senhor ao tabernáculo, Êxodo 25, do 21 ao 22, e foi decretado que nos casos em que não houvesse filhos homens, as filhas receberiam a herança, e no caso de não haver filhas, os seus irmãos, os irmãos do seu pai ou seu parente mais próximo receberiam. Jó 42, 15. Jó deve suceder a Moisés, 27, 12, 23. Moisés recebe a instrução de ir ao monte da serra de Abarim, aparentemente a serra da qual o Nebo era o ponto mais alto, Deuteronômio 32, 49. Ali ele tem de morrer em virtude da rebeldia no deserto de Zin, nas águas de Meribá, confira 20, do 7 ao 13. Essa instrução não foi seguida imediatamente, pois Moisés ainda estava dirigindo o povo no final do livro. Parece que ela foi repetida em Deuteronômio 32, 48 e 52, acerca do seu cumprimento. Deuteronômio 34, Deuteronômio 34. Versículo 13. Será reunido ao seu povo, 20 e 24.
A reação de Moisés é magnífica. Ele não se torna rancoroso ou preocupado consigo mesmo, mas preocupado somente em que o povo tenha um líder digno que eu possa conduzir. Aí o Senhor lhe ordena que nomeie Josué para sucedê-lo. Josué vinha caminhando com Moisés havia muito tempo. Confira 11:28. E também com Caleb, o outro espião leal, um dos dois mencionados no versículo 1, que entraram na terra. Versículo 16, o Deus que a todos dá vida, ou o Deus dos espíritos de toda a humanidade, nota de rodapé da NVI, confira 16:22, versículo 17, para conduzi-los nas versões antigas, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar. As palavras que saia diante deles referem-se à vida do dia a dia, enquanto que o faça sair e que os faça entrar significam a supervisão de tudo o que acontece com o povo e estão fundamentadas na figura do pastor. Confira João 10:3-9. Sem pastor, confira 1 Reis 22:17, Mateus 9:36, versículo 18. Em quem está o Espírito? Gênesis 41:38. Daniel 5:14. O que se destaca com esta expressão é a capacidade espiritual e não a pessoa do Espírito. Confira a nota de rodapé da NVI. Ou homem capaz, no hebraico não há o artigo definido. NTLH impõe as mãos sobre ele. Deuteronômios 34:9. Assim como Moisés passou a autoridade sacerdotal a Eleazar, ele passa a autoridade civil a Josué. Moisés deve comissionar Josué na presença de Eleazar e de toda a comunidade. Versículo 19. Para que todos sejam testemunhas da cerimônia e reconheçam Josué como líder. Josué deve ser uma parte da autoridade de Moisés. Ele deve apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que vai descobrir a vontade de Deus por meio do Urim. Versículo 21. O Urim é usado em lugar do Urim e o Tumim. Comentário em Êxodo 28:30. Josué é evidentemente inferior a Moisés. Ele tem parte da autoridade de Moisés, mas depende do sumo sacerdote, enquanto Moisés tinha acesso direto à presença de Deus. Josué não buscou esse conselho em Josué 7:3. O Senhor fala diretamente a Josué em Josué 20:1. Versículo 21. Suas instruções, eles deveriam seguir as orientações do sacerdote depois que este tivesse consultado o Urim. Primeiro, ofertas regulares de acordo com a ocasião. 28:1 e 29:40. Nos capítulos 28 e 29, temos uma repetição com acréscimos suplementares de instruções acerca das ofertas e festas. Elas evidentemente haviam sido muito negligenciadas durante os 38 anos de peregrinação no deserto, e assim são agora recapituladas para a nova geração com vistas à entrada na terra. Deuteronômios 12, do 8 ao 9. Há um destaque especial para a quantia ou o número de ofertas. As ofertas e festas são tratadas em mais detalhes em outra seção. Êxodos 12, Levíticos 1 ao 9. Ezequiel 45:46. Um ponto de vista diferente desse é mencionado na Introduction to the Old Testament de R.K. Harrison, página 621. Letra A. As ofertas para o Senhor. Abri uma pizzaria com alguns conhecidos, nós ficamos mais ou menos
Versículo 2, a comida, Ezequiel 44, 7. Deus é visto, Levítico 3:11, assim existe comunhão entre Deus e o homem. Minhas ofertas preparadas no fogo. Essa é uma expressão geral que indica os sacrifícios que subiam por meio do fogo no altar, Levíticos 2:2. Era aplicada também ao incenso sobre os pães da presença, confira Levíticos 24:7. Um aroma que me seja agradável, confira 15, do 3 ao 10. Letra B, as ofertas diárias, 28, do 3 ao 8. 2 cordeiros, essa terminologia é coerente com a linguagem moderna, pois era um animal macho. Um deve ser oferecido de manhã e o outro ao cair da tarde, como holocausto diário. Êxodo 29, 38. As ofertas devem ser acompanhadas por uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite de olivas batidas, acerca da oferta derramada. Versículo 7, lugar santo, de acordo com Êxodos 30.9, não se deveria derramar oferta de bebidas no altar de incenso. Parece então que era derramada no altar de bronze. Bebida fermentada pode estar sendo usado aqui excepcionalmente com referência ao vinho. ICC, confira comentário de 6.3. Em Êxodos 29:40, 1 litro de vinho é usado junto com o sacrifício diário. Letra C, as ofertas do sábado, 28, 9 e 10. As ofertas do sábado são aqui ordenadas pela primeira vez. Acerca da oferta de cereal, confira 15, 3. 28, ofertas mensais, 28, 11 ao 15. As ofertas mensais também são determinadas pela primeira vez, muito maiores do que as ofertas diárias, e um sacrifício pelo pecado e um holocausto. Versículo 15. A oferta pelo pecado era apresentada pelos pecados não propiciados no mês anterior. Não se faz menção aqui do toque de cornetas no início de cada mês. Confira 10:10. Visto que a ênfase está nas ofertas, mais tarde, o primeiro dia do mês, a lua nova, tornou-se cada vez mais um dia de festa. O comércio era interrompido, Amós 8:5. Os israelitas piedosos buscavam instrução dos profetas, 2 Reis 4:23. Muitas famílias apresentavam ofertas anuais de gratidão, 1 Samuel 20.6. Os devotos interrompiam o seu jejum, Judite 8:6, com frequência mencionado pelos profetas como um dia que lembra o sábado, Isaías 1:13, Oséias 2:13, Ezequiel 46:1. Ainda é celebrado, mas não como o sábado, a não ser que no 7º mês. Letra E, a Páscoa, 28, do 16 ao 25. As festas anuais são divididas em 2 grupos: as que caem na primavera e início do verão, e as que caem no outono, Êxodos 12, Levíticos 23, Números 9, do 1 ao 14. A Páscoa, o Pentecoste e a festa das cabanas eram associadas respectivamente à cevada, ao trigo e às colheitas de frutos. Não se apresentam ofertas para a Páscoa propriamente dita, mas para a festa dos pães sem fermento, que vinha logo em seguida. As ofertas são as mesmas da lua nova e são repetidas em cada um dos 7 dias. Versículo 24. A comida para a oferta é fogo. Não, peraí, a comida para a oferta no fogo. Versículo 2. Os detalhes das ofertas ainda não haviam sido determinados, mas a ordem para a reunião sagrada, sem trabalho regular, no 1º e no 7º século, aparece em Levíticos 23, do 7 ao 8. Letra F, a festa das semanas, 28, do 26 ao 31. A
A festa das semanas é também chamada de festa da colheita, Êxodos 23:16. Pentecoste, confira Atos 2:1, e como aqui, festa dos primeiros frutos. Também Levíticos 23, do 15 a 21 e Deuteronômio 16:10, a oferta feita na festa das semanas era a mesma da lua nova e da festa dos pães sem fermento, e era apresentada somente um dia. Esse holocausto festivo e a oferta pelo pecado, nesse dia eram independentes dos holocaustos e das ofertas pelo pecado suplementares dos pães determinados em Levíticos 23:18, e deveriam ser apresentados antes destes e depois dos sacrifícios matutinos diários. Isso aqui termina o capítulo 28.